Graça e paz. E diga que os amados abrisse a palavra do Senhor, segundo o livro dos Reis, capítulo 5. Nós vamos ler a passagem da cura da lepra de Naamã. Nós não vamos ler o capítulo todo. Eu vou lendo e nós vamos parando um pouco para fazer alguns comentários sobre alguns versículos. E provavelmente nós vamos até o versículo 16, né? Gostaria de compartilhar com os amados a partir do versículo 1, capítulo 5, do segundo livro dos Reis. Naamã, chefe do exército do rei de Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois no meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele numa de suas campanhas militares. Os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza, ele o curaria da sua lepra. Vamos dar uma pausa aí até esse versículo 3. Naamã adquiriu essa lepra, né? Que é uma doença contagiosa. Mas como Deus ele opera, olha como é que é os desígnios de Deus. Ele usou uma menina que eles trouxeram durante a guerra, uma israelita, que começou a servir a esposa de Naamã, e ela chegou ao ponto de chegar e falar para a sua patroa, né? Quem dera que o Senhor procurasse um profeta que está em Samaria. Com certeza, olha só, com certeza ele o curaria de sua lepra. Já começou Deus, o propósito de Deus, como é que ele é? Já começou a usar uma menina, que era uma serva da patroa de Naamã, para já conduzir ele a chegar aonde nós vamos, entendeu? Chegar no final desses capítulos, entendendo? É a cura de Naamã. Versículo 4. Então, Naamã comentou essa informação com o seu senhor e falou com o rei. Assim falou a menina israelita. Já começou a dar ouvido a uma menina. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Então, ele já foi, né, pensando, ó, já vou levar presente, levar ouro, se precisar de comprar, né, de poder, né, fazer um pagamento pela Sakura, já foi com a visão totalmente diferente do que a menina falou. Se você for lá e procurar um profeta na minha terra, com certeza ele vai te curar. Mas não falou nada de que tem que levar ouro, prata, roupas. Versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? O rei de Israel já ficou indignado.
Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que, em verdade, há um profeta em Israel. Eliseu já chamou a responsabilidade para ele. Manda para mim, que eu vou mostrar para ele quem é o verdadeiro Deus, quem é o Deus vivo. Versículo 9. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então, este mandou um mensageiro. Eliseu não recebeu ele tete a tete, cara a cara. Mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. Vamos dar uma pausa aqui. Por que Eliseu não recebeu ele ao vivo, tete a tete? Mandou um mensageiro para que ele fizesse isso. Aí vem o versículo 11, que é a resposta. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ele se achou já, por ser um chefe, né, do exército do rei da Síria, ele achava que ia receber ele com polpa. Venha. Como Naamã já sabia que ele era um chefe do exército da Síria e o seu orgulho florava, né? Mandou um mensageiro. Manda ele fazer isso, para ver se ele vai fazer. Se ele for fazer isso, se ele for obediente, Deus vai curá-lo. Versículo 12. Ora, o chefe do exército da Síria. Ora, porventura, os rios de Abana e Farfá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Olha só. Já se achando que as águas lá dos rios, lá de Damasco, lá da Síria, era melhor. Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E, voltando as costas, retirou-se indignado. Além de se orgulhar, além de não dar ouvido àquilo que ele mandou o mensageiro ele fazer, ele ficou insultado, ficou reclamando, murmurando, reclamando que as águas do Rio Jordão ela é mais impura do que as do rio lá da sua cidade, lá da Síria. Contudo, versículo 13, seus servos, aproximando-se dele, o aconselharam. Por isso que é bom ter gente, né, que fala a mesma língua, que tem o mesmo sentimento, o mesmo discernimento, o mesmo propósito da fé na palavra, para que possa estar junto, para poder aconselhar, orientar, entendendo? Olha, não é bem assim. Aí os seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Abba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta. Lava-te e ficarás purificado.
Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Sabe a lição que Deus falou comigo através dessa passagem? Nós vamos dar mais um pouquinho de seguimento, somente esses últimos 3 versículos que nós lemos, o 12, o 13 e o 14. O orgulho dele caminha, designa para a desobediência. Se ele não tivesse aflorado o orgulho, a soberba, a falta de humildade, ele já teria atendido. Não ia ficar arrumando pretexto de poder querer satisfazer o seu ego, a sua vontade de querer entrar no rio lá na Síria, de querer receber, entendeu, pessoalmente do profeta Eliseu. Então, ainda bem que os que acompanhavam ele orientaram ele, entendeu? Falaram para ele, não, releva isso, entendeu? Aquieta-se, faça o que ele orientou, entendeu? E ele precisou de entrar 7 vezes. Não foi entrar 1, 2, 4, 5, 6. Tinha que cumprir as 7 vezes. Quando ele completou as 7 vezes, aí que ele foi purificado, aí que ele foi limpo daquela lepra. Muitas das vezes, isso serve, olhando para o outro lado, do lado interior, Jesus veio ao mundo para poder curar a nossa lepra interior. Essa lepra aí que ele foi curado, essa aí, a gente morre, vai para o cemitério e acabou. Agora, essa lepra interior que nós herdamos lá de Adão, que é o pecado, que essa só Jesus Cristo pode curá-lo no corpo dele, essa sim, essa que leva para o inferno. Então, ele queria ser mais honrado do que curado. Essa é a minha visão. Ele queria ser mais honrado do que curado. E o propósito de Deus era esse: usar as pessoas, usou a menina para aconselhá-lo pela esposa dele. Quando ele veio o orgulho, os seus servos, os que acompanhavam ele naquela caminhada até Israel, calma, dá ouvido que o profeta te falou, entendeu? Ao ponto dele chegar e realmente falar, não, vamos fazer o que realmente os meus conselheiros estão em minha volta, estão me mandando eu fazer. Por isso que é bom a gente sempre estar na mesma comunhão, na mesma fé, né, na sintonia na palavra de Deus, para que nós possamos, entendendo? Um ajudando o outro, um exortando o outro nessa caminhada. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo a coisa certo, não. Às vezes aquela pessoa que está ao nosso lado, entendendo? Está tendo uma outra visão, entendendo? Dentro da palavra, que ó, é por aqui. Porque os desígnios de Deus são totalmente diferentes dos nossos. Olha a forma que Deus usou para esse homem ser curado. Vamos passear um pouquinho na palavra, para poder a gente ter um pouquinho mais de noção? João capítulo 15, versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido, que a outra versão fala, vos tenho falado, né? Essa palavra que ele fala que é a sua palavra, a palavra de Deus, ela que limpa o nosso interior, o nosso coração, que transforma o nosso coração duro, o nosso coração de pedra, com um coração de carne que ele nos dá, para que nós possamos ser limpos pela palavra. Lá, o profeta foi limpo daquela lepra, teve que entrar no rio poluído, no Rio Jordão, para ficar curado daquela lepra.
Mas o que Deus nos mostra dentro dessa lição é que nós devemos dar sempre ouvido, dar sempre atento àquilo que Deus fala através da sua palavra. Pela tua palavra, nós somos limpos, porque é isso que importa para Deus, é o nosso coração. O nosso coração limpo pela palavra, com certeza nós vamos obedecer aquilo que Deus tem nos mostrado através da atuação da palavra. Vamos lá em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 17. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração, havendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vos aprendeste de Cristo, se é que, de fato, ouviste e nele foste discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes destruídos, a vos despides do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A seres renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Nós precisamos ter discernimento e sensibilidade espiritual. E esse discernimento e a sensibilidade espiritual nós adquirimos pela palavra, provenientes da santidade e da verdade que está em Cristo Jesus. Sempre buscando esse entendimento, essa sensibilidade, esse discernimento na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Para que nós possamos, entendeu, enxergar e obedecer a palavra, tendo a sensibilidade e o discernimento daquilo que Deus tem falado através da sua palavra. Que os desígnios do Senhor são totalmente... Deus pegou as escórias desse mundo para destruir os sábios, os inteligentes desse mundo. E a palavra de Deus ela é simples. O evangelho de Cristo é simples. Basta a gente buscar nele a fé que vem do próprio Senhor Jesus pela sua palavra, para que nós possamos viver em sintonia, buscando sempre o entendimento e a visão do reino de Deus. Buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas ele vai acrescentando no dia a dia. Quanto mais nós vamos se alimentando da palavra, quanto mais nós vamos, entendendo, sendo orientados e dirigidos pelo teu Santo Espírito pela palavra, nós vamos crescendo, nós vamos tendo essa visão, esse discernimento, essa sensibilidade espiritual. Só quem dá essa sensibilidade espiritual chama-se o Espírito Santo. Ele que não dá. Ele que nos dá essa garantia de podermos estar sempre inteirados na sua palavra. Isaías 40, profeta Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 27. Por quê? Pois reclamas, ó Jacó, e por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Não sabes, não ouviste que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto?
Sua sabedoria é insondável. Seu conhecimento é incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fadigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Vamos lá também, lá em Salmo 42, versículo 5. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Eu peguei um gancho lá onde nós lemos lá no profeta Isaías, né, do capítulo 44, do versículo 27 ao 31. Até os adolescentes, os jovens se cansam, se fadigam, mas não devemos desanimar, porque Deus não se cansa, ele não fica exausto, ele está sempre ali atento, observando tudo e nos fortalecendo através da tua santa palavra. Ele fala para nós esperarmos nele, descansar nele. Aquele que espera no Senhor renova suas forças. E o Salmo 42, o versículo 19, nós lemos: por que está abatida a minha alma? Por que está cansada? Espera em mim, espera em Deus. Naamã, pelo seu orgulho, ele estava já desanimando, procurando, achando que, por ele ser um chefe do exército na Síria, ele achava que as pessoas tinham que fazer um tratamento diferenciado para ele. Mas o profeta Eliseu só atendeu ele, né, pessoalmente, depois que ele obedeceu. Jogou o orgulho fora, depois de ser orientado pelos conselheiros dele, né, do exército lá da Síria. Aí sim, aí o profeta Eliseu atendeu ele. Vamos ler os versículos 15, 16 e 17, 14, 15, 16. 15 e 16. Em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Ó, já começou achando que tinha que já agradecer, né? Já dando presente. Mas aí Josué, né? Josué já recebeu ele já pessoalmente. Depois que ele obedeceu, que ele tinha que passar lá pelo 7 vezes entrar no Rio Jordão. Versículo 16. Entretanto, o homem de Deus respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que ele recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Naamã, achando que, né, queria recompensá-lo com presentes, né, com aquilo que ele levou, com prata, com ouro, mas Eliseu, o profeta, falou assim: não, 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 não. Não há necessidade. Eu não vou receber qualquer gratificação. Depois, mais para frente, vocês vão ler o restante do capítulo, aí do capítulo 5, vocês vão ver que um dos criados lá do profeta Eliseu quis antecipar lá, receber lá por conta própria, ele recebeu um belo de um castigo.
querendo receber os presentes e as ofertas lá que queria dar de gratificação lá para o profeta Eliseu. O que a gente tira eu pelo menos tirei essa lição, né? Que Deus, ele opera, primeiro ele tira o orgulho da pessoa para poder ele colocar o seu milagre, o seu propósito, que foi a cura de Naamã. Ele usou pessoas simples para poder mostrar para ele que o verdadeiro Deus estava lá em Israel e que não aceita suborno, não aceita gratificação, não aceita presente. É pela obediência pela palavra, é pela obediência pela fé pela palavra que acontecem os milagres na vida da pessoa. Tanto em primeiro lugar espiritualmente, quando a pessoa acredita que ela foi regenerada, que ela foi salva do pecado através do milagre que ela recebeu através da obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário, que é pela fé na sua inclusão, na sua crucificação, morte e ressurreição juntamente com Cristo no corpo dele. Aí a vida da pessoa continua num processo de santificação. Aí você começa a dar frutos para Deus. Deus, ele usa simples a sua palavra, a sua mensagem. Ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. O propósito dele é totalmente diferente dos propósitos do humano nesse mundo. Porque nesse mundo só vai gerar dor, injustiça, incerteza, mas no reino de Deus, na palavra de Deus, é tudo oposto, é tudo ao contrário. É justiça na cruz, no corpo de Cristo, a justiça de Deus. Pode acreditar porque ele é fiel, ele cumpre, ele vela pela sua palavra. Não tem dor no reino de Deus. No reino de Deus não haverá dor, não haverá mais esperança, só vai existir o amor. Então, é para a gente ficar sempre atento, sempre perseverando, não deixando o desânimo tomar conta, deixando que a palavra de Deus ela tem que florescer nos nossos corações, para que nós possamos juntos nessa caminhada, um exortando o outro, um passando confiança dentro da palavra. É isso que nos dá esperança, aquilo que está escrito. Porque só assim, tirando o orgulho, que ele conseguiu alcançar a cura. Aí ele virou aquilo que o profeta Eliseu esperava. Aí ele foi obedecer. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, vamos abrir lá? Versículo 14. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo está dizendo que através do nosso Senhor Jesus Cristo, é para a gente orgulhar nele, e por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo, vivemos para o Espírito. A carne nos conduz à morte, mas o Espírito vivifica. Vamos finalizar lá em Salmo 119, versículo 27. Faze-me discernir o caminho de teus mandamentos e meditarei em tuas maravilhas. Pede para Deus fazer você discernir no caminho da tua palavra.
e meditarei em tuas maravilhas. É Deus que nos faz discernir através da tua palavra. Que nós possamos ter esse discernimento, essa sensibilidade na sua palavra, para que nós podemos caminhar para a nova Jerusalém celestial. Porque sem a sensibilidade espiritual, sem o discernimento espiritual, sem o entendimento que vem de Cristo, nós não vamos conseguir entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém, amados? Se faltou alguma coisa, o Espírito Santo complete.